Então, eu sou a Larissa, sou biotecnologista, sou mestre em ciências médicas. Então, eu sou a Melanie, ou a Mel. Eu sou biomédica, mestre e doutora em neurociências pela URGS. Eu atualmente faço pós-doutorado em bioquímica. Então, a gente gostaria de começar falando de algo que está um pouco mais batido, né? Que desde o início da pandemia a gente faz uso, que são as máscaras. Muito se diz que existem diferentes tipos de máscara com diferentes graus de efetividade. Aparentemente, a N95, pelo que eu sei, é a mais efetiva do mercado, né? Por que ela teria uma efetividade maior? Tem alguma tecnologia por detrás? E qual a diferença entre as máscaras? Principal diferença? Certo, eu vou então responder essa pergunta. Na verdade, para falar sobre máscaras e sobre biossegurança, a gente tem uma pessoa na nossa rede que é especialista, que é a Mel Markowski, que ela é professora de biossegurança em uma federal aqui de Porto Alegre, na Fundação de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre. Ela teria mais propriedade para falar. Mas baseado em muitos textos que ela já escreveu para a nossa rede, baseado em outras leituras, eu posso contribuir um pouco com essa pergunta. Então, as máscaras mais adequadas hoje que temos no mercado seria realmente a N95 e a máscara cirúrgica, né? O que faz elas serem mais eficientes? É principalmente as camadas e o tipo de tecido que compõe elas. São máscaras mais específicas, né? Que conseguem fazer uma filtragem de praticamente tudo, né? Elas têm um alto poder de proteção, mas devido a algumas problemáticas de distribuição de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, que é o que essas máscaras se enquadram, né, elas são EPIs. Então, devido à dificuldade de distribuição de EPIs, lá no início da pandemia, começou a faltar. Então, hoje, se preconiza que essas máscaras, que a população deixe para que os profissionais de saúde utilizem essas máscaras, ou pessoas grupo de risco, né, pessoas que vão precisar, assim, de uma maior proteção, né. Os profissionais de saúde, por estarem na linha de frente, e as pessoas com grupo de risco, né, às vezes comorbidades, é interessante elas fazerem uso dessas máscaras também. Mas nós temos também as máscaras de tecido, né, que, claro, não vão ser tão efetivas, mas que também cumprem o seu papel, principalmente na questão de como sociedade, né, que é uma coisa mais acessível para as pessoas. A gente também precisa lembrar que existe essa falta de acesso, né, seja por distribuição, por falta de distribuição adequada, como aconteceu, né, mas também por poder aquisitivo. Então, as máscaras de pano, de tecido, as máscaras caseiras, elas também cumprem o papel de barreira, né, contra o novo coronavírus. As máscaras, elas funcionam principalmente com a proteção das camadas, então, quanto mais camadas, mais protegido, ou, né, camadas de tecido mais grosso. E lembrando também da dinâmica do vírus, né, quando uma pessoa espirra, ou quando ela fala, né, e ela está contaminada, ela vai liberar aqueles aerossóis, né, contaminados com vírus, mas existem ali partículas mais pesadas e mais leves, né, falando bem didaticamente. As mais pesadas, elas vão cair no chão primeiro, e as mais leves vão ficar mais ali no ar. Então, a máscara, ela precisa principalmente conseguir filtrar essas partículas menores, né, que vão ficar por ali. E uma máscara de tecido caseiro, uma máscara de tecido duplo, ou de tecido mais grosso, vai cumprir esse papel, por a própria questão física, né? A partícula vai bater ali, vai encontrar uma barreira e vai cair. Não é nem que ela consiga penetrar, muitas vezes ela nem chega a penetrar no tecido ou na máscara, ela só por ter a barreira física ali, ela bate e já cai. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu poderia contribuir com essa questão, né? Lembrando que as máscaras são a nossa ferramenta, né? Hoje, assim, a gente precisa usar, as pessoas têm que se conscientizar de usar, a gente vai ficar por um bom tempo ainda usando, né? Depois a gente vai falar mais, assim, sobre as vacinas e essa questão, mas é aí, então, um instrumento de cidadania, para a gente mostrar que a gente se preocupa com o outro, né, e que o outro se preocupa com a gente. Perfeito. Melanie, quer complementar alguma coisa? Eu acho excelente, acho que a Lari abordou 100% assim do necessário sobre esse assunto, com uma acessibilidade incrível que ela tem, e acho que é importante a gente pensar sempre na sociedade, né? A pandemia é uma questão social, então requer que a sociedade tenha ferramentas para enfrentá-la.
Então, ainda que alguém possa achar que, por ser menos efetiva, então eu não preciso usar, é uma barreira de proteção, é algo que vai estar reduzindo o teu risco muito do que se tu não tivesse usando a máscara, né? Então a gente tem que pensar em redução de risco individual para nós não nos contaminarmos e redução de risco para a sociedade, para que a gente não entre numa cadeia de transmissão que ainda que a gente possa não ter um quadro mais agravado de Covid, daqui a pouco, para quem a gente transmitir, pode não ter a mesma sorte que nós e acabar agravando, precisando de um leito de UTI, de um respirador e por aí vai. Então, eu só quero complementar essa fala belíssima da Lari, dizendo que nós temos que ter responsabilidade social, porque essa pandemia não é só sobre nós, sobre nossos direitos e sobre o que queremos. É sobre o que nós devemos fazer em prol da sociedade e da sua saúde também.